Bom, pessoal, boa noite. Tô tentando gravar um vídeo aqui pra gente exemplificar aqui um exercício, né, que eu deixei para vocês fazerem lá no portal. Muitos alunos vieram falar comigo a respeito de dúvidas, né, desse exemplo. Ele trata de um modelo físico-matemático de uma motocicleta, né, um motociclista em uma motocicleta, né. Então, para a gente construir esse modelo físico-matemático, primeiramente a gente tem que definir, né, quantos graus de liberdade nós vamos avaliar, nós vamos conseguir avaliar. A gente pode criar N modelos, tá? Numa análise de vibrações, a gente consegue criar modelos com N graus de liberdade, infinitos graus de liberdade, né? Porém, a matemática, né, passa a ser um pouco complicada, de acordo com o modelo. Então, assim, só para vocês entenderem melhor, né, a gente pode construir um modelo mais complexo, com mais graus de liberdade, a qual você vai conseguir avaliar mais efeitos, ou um modelo menos complexo, com menos graus de liberdade, a qual a sua análise ela fica um tanto quanto limitada de acordo com os seus graus de liberdade. Então, os movimentos que você consegue avaliar. Então, vamos supor que a gente queira construir o modelo mais completo possível desse sisteminha aqui, né? A qual nós temos uma motocicleta com um conjunto de suspensão dianteira, suspensão traseira, né? Uma roda com uma massa pré-determinada, pneu com rigidez, né? Então eu tenho aqui KP é a minha rigidez dos pneus, KS é a rigidez das molas da suspensão. Então essa suspensão ela tem uma rigidez e ela também tem um amortecimento. A estrutura da moto, né, da motocicleta, ela tem uma rigidez também, né, que é o que a gente chama aqui de longarina, que é a estrutura a qual você acomoda as suspensões dianteira e traseira, né, e o motorista. Então essa estrutura ela tem também uma rigidez e ela tem também um amortecimento, que nesse caso é um amortecimento estrutural. A massa da roda MR, né, considerando que nós temos a mesma massa tanto na roda dianteira quanto na roda traseira. Eu tenho também a massa dessa longarina, né, essa estrutura ela tem uma massa, a gente não pode desconsiderar a massa da estrutura da longarina. E o motorista de massa MM, é a massa do motorista, né? Então, para a gente considerar todos esses elementos, primeiramente a gente tem que colocar esses elementos aqui no sistema. Então, primeiro, imagine que aqui nós tenhamos o contato, né? Aqui nós temos chão. O que vai transmitir, né, o que vai excitar a suspensão dessa motocicleta? Justamente a variação no meu perfil de asfalto, vamos dizer assim, da rua. Então essa variação ela vai provocar uma excitação aqui nas rodas, né? Bom, então primeiramente vamos criar aqui um modelo mais complexo. Depois a gente parte para o modelo mais simples. Então, para o caso mais complexo, primeiramente nós temos o que? O chão. Eu tenho um asfalto. Todos os meus elementos, né, vão ficar fixos no asfalto. Bom, quais são os elementos massa que nós temos? Nós temos o elemento da massa da roda, massa das duas rodas, eu tenho a massa da longarina e eu tenho também a massa do motociclista, né? Então vou representar aqui a massa da roda, tá? Essa roda, essa massa dessa roda representa a roda traseira. Depois eu vou representar aqui a massa da roda dianteira, né?
Essa roda, ela está diretamente em contato com o solo? Não. O que eu tenho antes? Eu tenho um pneu, né? Esse pneu, ele tem uma rigidez. Se você aplicar uma carga nesse pneu, esse pneu ele é um elemento deformável, consequentemente ele vai deformar. Então aqui nós temos um elemento de rigidez. Eu tenho uma mola. Eu tenho KP, um elemento mola com uma rigidez, né? Essa rigidez do pneu. Pneu traseiro e aqui a rigidez do pneu dianteiro. Tá? Vamos considerar, assim como nós consideramos que a massa da roda é a mesma para ambas, dianteira e traseira, vamos considerar também a rigidez do pneu, tá? O mesmo da rigidez do pneu dianteiro e traseiro. Bom, continuando, né? Eu tenho o pneu que está em contato com o solo, com uma rigidez KP, e esse pneu está ligado à roda, né? E essa roda ela está conectada diretamente à estrutura da motocicleta? Não, eu tenho que um conjunto de suspensão. Essa suspensão ela tem uma rigidez, que eu chamo aqui de KS, rigidez das molas da suspensão. Então eu tenho um elemento mola aqui. E eu tenho também CS, que é o amortecimento da suspensão. Então eu tenho um conjunto mola-amortecedor. Então vamos representar esse conjunto aqui, ó. Eu tenho um conjunto mola e um conjunto amortecedor. Tanto eu tenho uma suspensão traseira, quanto nós temos também uma suspensão dianteira, tá? Nesse caso aqui também a gente não está discriminando cada elemento do meu sistema. Estou considerando que a minha suspensão dianteira é a mesma da suspensão traseira, né? Claro que na prática essas suspensões elas têm um ajuste diferente, porque você não tem, né, a mesma normal aqui. Normalmente a parte traseira pode ter uma massa um pouco maior, né? Você tem uma força normal aqui na traseira maior do que a força normal na dianteira, então é necessário fazer um ajuste diferente para essa suspensão. Mas nesse exemplo aqui vamos considerar que a suspensão também é igual. Então eu tenho uma rigidez aqui KS, que é a rigidez da mola da suspensão. Normalmente essa mola é uma mola helicoidal, né? E a rigidez KS da suspensão dianteira, né? E eu tenho também o meu amortecimento. Meu coeficiente de amortecimento da minha suspensão a gente chamou aqui de CS. Então eu tenho aqui um amortecedor com coeficiente CS e outro amortecedor com coeficiente CS, né? Essa suspensão aqui, essa mola e esse amortecedor, eles estão ligados diretamente aonde? À longarina, que é a estrutura que recebe todos os componentes aqui, motor, suspensão, né, suportação aqui do motociclista. Então eu vou construir aqui, né, mais um elementozinho de massa. Eu tenho o elemento da massa das rodas, vou construir mais um elemento de massa aqui, ó, que é a massa de quem? A massa da longarina. Então eu tenho um elemento de massa da longarina. Essa longarina, como ela é uma estrutura, né? Essa estrutura ela também tem uma rigidez, ela se comporta como uma mola, né? Toda estrutura você aplica uma força, necessariamente essa força vai gerar uma deformação. Então essa estrutura ela também se comporta como uma mola, né? E uma estrutura normalmente a gente não tem amortecimento, ou melhor, nós temos amortecimento, que no caso esse amortecimento que é um amortecimento estrutural. A gente consegue representar ele na forma de um amortecimento viscoso, porém ele é um amortecimento estrutural. Então aqui eu tenho a rigidez da minha longarina, vou representar aqui como KL, tá? Rigidez da longarina, e eu tenho o meu amortecimento estrutural, que a gente aqui está considerando como CL. Bom, e por último aqui em cima nós temos a massa do motociclista,
mm. Nesse sistema aqui, ó, é o sistema mais complexo que nós conseguimos avaliar. Eu representei a rigidez do pneu, que está em contato aqui com o solo, KP. Representamos a massa das rodas, roda dianteira e roda traseira. Representei aqui os elementos da suspensão dessa motocicleta, né? Amortecedor dianteiro, mola dianteira, amortecedor traseiro, mola traseira. Representei a massa da estrutura da motocicleta, que é a massa da longarina, né? Essa longarina, ela é uma estrutura que se deforma, consequentemente ela tem uma rigidez, né? E tem um amortecimento estrutural que a gente chamou aqui de CL. E por último, a massa do motociclista. Então esse é o modelo físico-matemático, né, dessa motocicleta mais complexo. Nesse modelo nós vamos conseguir analisar quantos graus de liberdade. Lembrando que cada elemento de massa aqui, ele representa um grau de liberdade. Grau de liberdade, né, eu tenho o movimento dessa massa da roda dianteira, que ela se move nesse modelo aqui independente da roda traseira. Então eu tenho o deslocamento, que eu vou chamar aqui de x1, em função do tempo, né? Esse deslocamento dessa massa da roda dianteira pode ser diferente da roda traseira. Então esse aqui eu tenho um x2t. Então um deslocamento x2, que é o deslocamento da mola traseira, em função do tempo. Depois nós vamos ter deslocamento da estrutura dessa motocicleta, da massa da longarina. Então aqui eu vou ter um x3 em função do tempo, né? E por último eu tenho o deslocamento do motociclista, que a gente chama aqui de x4 em função do tempo. Então cada elemento de massa ele representa um grau de liberdade. Se eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos de massa, consequentemente nós temos 4 graus de liberdade. Então aqui eu tenho 4 graus de liberdade, que são x1, x2, x3, x4. Esse modelo nós vamos conseguir avaliar, né, o deslocamento de cada roda independentemente, assim como nós vamos conseguir também avaliar o deslocamento da estrutura da motocicleta e o deslocamento do motorista ou do motociclista ali que está em cima dessa estrutura da longarina, né? Então esse é o modelo mais complexo, ele tem 4 graus de liberdade, a qual nós estamos representando esses elementos de massa aqui. Porém também nós podemos construir um modelo mais básico. Esse modelo mais básico, ele pode ser descrito como um modelo de 1 grau de liberdade só, né? Lembrando que quando eu tenho 4 graus de liberdade, a gente vai ter um sistema de equações diferenciais que tem 4 incógnitas. Então ele possui uma matemática um pouco mais complexa para se resolver. Se eu tenho um modelo com 1 grau de liberdade, um GDL, eu vou ter somente uma equação diferencial aqui para resolver, né? Só que para a gente determinar esse modelo mais básico, depende da análise que nós vamos ter que fazer, tá? Se eu quiser avaliar, por exemplo, o deslocamento do motociclista, né, eu tenho que determinar a massa equivalente do conjunto motociclista, longarina e das rodas. Então a gente teria um elemento de massa, que seria a minha massa equivalente. Essa massa equivalente ela é uma simplificação que ela representa todas as massas que eu tenho, ou seja, a massa da minha roda, a massa do pneu, a massa da longarina, a massa do motociclista, ou seja, a massa total equivalente ali do meu sistema massa-mola.
Também tenho uma mola, que ela está ligada aqui ao chão, né, ao asfalto, e eu vou ter também um amortecimento. Porém, no caso, esse K, ele não vai ser o K do pneu, por exemplo, nem vai ser o K da suspensão e nem vai ser o K da longarina. Ele vai ser um K equivalente que liga todos esses Ks aqui. Então aqui estou chamando ele de um K equivalente. Esse K equivalente é em função das 3 rigidezes que nós temos aqui. Consequentemente, a mesma coisa para o nosso amortecimento. Esse amortecimento ele não vai ser igual ao amortecimento da suspensão, nem o amortecimento estrutural da longarina. Ele vai ser um amortecimento equivalente que representa a soma desses amortecimentos, né? Então, nesse caso aqui, a gente está construindo um modelo com 1 grau de liberdade, que representa o deslocamento de toda essa estrutura, considerando como uma massa só, né? E aqui a gente vai ter o x de t, que é a função de deslocamento dessa massa em função do tempo. Com esse modelo, né, nós unificamos o que? O comportamento de toda essa motocicleta aqui. Nós consideramos que a motocicleta ela possui um bloquinho de massa, né, um elemento massa único. Então eu só tenho o que? 1 grau de liberdade. Eu estou controlando o deslocamento dessa massa. E essa massa representa todos os outros elementos. Nesse modelo aqui simplificado, nós não temos diferença, por exemplo, dos movimentos das rodas. O input que eu tenho aqui, ó, de entrada de deslocamento, que é a variação, né, a variação do perfil de asfalto aqui na estrutura, ele vai entrar somente de uma forma. Então, nesse caso aqui, né, a gente não consegue avaliar movimentos, por exemplo, de rotação da minha longarina. Imagine que vocês passam num quebra-mola, né? Eu tenho aqui uma variação do meu perfil de entrada, né, a variação da superfície do asfalto. Imagina que essa moto, né, essa motocicleta, ela se mova aqui com uma velocidade. Então, primeiramente, eu vou ter um deslocamento nessa roda dianteira, no pneu dianteiro, né? À medida que nós vamos se deslocando para cá, eu tenho depois, em um instante de tempo t0, eu tenho um input exatamente nessa roda, né? No instante de tempo t mais ΔT, eu vou ter um outro input, porém aqui na roda traseira. Então percebam que essa estrutura ela vai poder rotacionar. Então esse elemento, né, esse modelo físico-matemático, ele é mais complexo. Você consegue avaliar um deslocamento na suspensão dianteira, né, enquanto a suspensão traseira ela está parada, por exemplo, né? E depois, enquanto esse deslocamento aqui de base ele excita a suspensão dianteira, essa suspensão ela vai passar a trabalhar, né? Vai passar a ter um movimento de oscilação, né? Essa oscilação ela é uma oscilação amortecida, então eu começo com a amplitude maior e ela vai reduzindo, né? Depois eu vou ter uma excitação na suspensão traseira. Então percebo que a gente consegue avaliar esses movimentos independentemente. Depois a gente tem o deslocamento dessa roda, né? O que ela afeta no deslocamento da massa da longarina, né? Será que todo o deslocamento da roda ela vai ser transferido para a longarina? Não, né? Eu tenho aqui uma estrutura, uma suspensão que ela vai absorver parte desse movimento. Então nem todo movimento que o perfil asfáltico que vai transferir para as suspensões, ele vai ser transmitido para a longarina. Esse deslocamento ele vai ser um pouco menor. E a mesma coisa aqui para a massa do motociclista. O motociclista ele não vai ter
por exemplo, o mesmo deslocamento das rodas, nem o mesmo deslocamento da longarina, né? Porque essa longarina ela tem uma rigidez estrutural e ela tem também um amortecimento estrutural. Já no meu modelo mais básico aqui eu tenho somente a massa do meu conjunto motocicleta, né, que é representado por essa massa equivalente. Então aqui a gente não consegue avaliar o movimento das suspensões separadamente. Então, por exemplo, aqui eu posso ter um movimento em fase, a qual esse input aqui eu vou ter o mesmo na roda traseira, tá? Então imaginem que essas massas elas se deslocam 10 milímetros para cima, né? Se eu tenho um movimento de 10 milímetros aqui, ó, igual da massa 1 e da massa 2, né, x1 e x2, eu tenho um movimento que é dito aqui em fase. Em fase por quê? Porque esses movimentos eles acompanham o mesmo ponto. Eu compartilho o mesmo deslocamento. Esse tipo de deslocamento eu consigo avaliar nesse modelo também, né? Aqui eu só vou ter o deslocamento em fase dessa massa. Porém, a gente pode avaliar separadamente. Porém, eu tenho um deslocamento de 10 milímetros dessa massa e essa massa que ela permanece no repouso. O que vai acontecer com essa longarina? Essa longarina ela vai ter uma rotação. Depois eu tenho o deslocamento de 10 milímetros aqui e essa massa vai permanecer em repouso. Então ele faz um movimento de rotação aqui da longarina. Então percebam que cada modelo físico-matemático a gente tem prós e contras, né? O pró desse modelo mais básico, né? O que eu tenho a favor desse modelo? Que ele é um modelo mais simples. Ele é matematicamente mais simples. Porém, a gente não consegue avaliar todos os efeitos, né, dessa motocicleta. Porém, ele é muito mais simples de resolver. A matemática dele é menos complicada. Porém, no modelo matemático mais complexo, né, ele é matematicamente mais complexo. Porém, a gente consegue avaliar o deslocamento de todas essas massas aqui, das 4 massas separadamente, né? Então, para esse caso aqui, se nós temos 4 graus de liberdade, nós vamos ter 4 formas de vibrar, né? Aqui não. Se eu tenho 1 grau de liberdade, eu só tenho uma forma de vibrar. Qual que é a forma de vibrar dessa massa? O deslocamento na vertical aqui, para cima e para baixo. Aqui a gente consegue uma variedade de vibração, né, de modos de vibrar bem diferentes. A gente consegue caracterizar isso aqui de 4 formas, né? Então, esse aqui é um exemplo, né, do modelo físico-matemático da motocicleta. A gente fez aqui um caso mais complexo, a qual eu represento mais graus de liberdade no meu modelo, e aqui um modelo matematicamente mais simples, mais básico, com 1 grau de liberdade. Bom, pessoal, então é isso. Essa aula, esse exercício foi um teste aqui. Vamos ver o que vocês vão achar, o que eu vou receber de feedback aí desse vídeo, e espero que a gente consiga dar andamento na ementa da nossa disciplina dessa forma, né? Bom, pessoal, então é isso aí. Até mais. Obrigado.